Rodolfo Pérez, sou nutricionista com muita experiência na prática clínica dentro da nutrição esportiva, sou professor e coordenador do curso de pós-graduação de nutrição esportiva e estética da Plenitude Educação. Então, realmente aqui eu tenho muita experiência para abordar o tema ao qual me foi imposto aqui nesse grande evento, em que eu fiquei muito feliz de ter sido convidado, de estar palestrando em conjunto com outros profissionais que eu tanto admiro. E, bom, pessoal, quando se fala em nutrição e suplementação alimentar associado à hipertrofia, já se imaginam, basicamente, aqui algumas estratégias mirabolantes antes, durante e depois do treino, envolvendo principalmente suplementos alimentares. Mas será que é apenas isso? Ou será que estamos falando de um processo extremamente multifatorial, onde nós temos aqui vários pilares que necessitam ser considerados? Então, já fica aqui primeiro pensamento para vocês estarem refletindo aqui na nossa aula de hoje. Se eu fosse analisar nutrição e hipertrofia com uma visão bem fragmentada, como se realmente a nutrição fosse 100% do sucesso em um programa ali relacionado à hipertrofia, eu teria essa visão, né, muito fragmentada, mas eu convido vocês hoje a terem realmente uma visão global, uma visão sistêmica, uma visão integrativa. Então, vamos lá para essa visão. Primeiro de tudo, tirar da cabeça essa questão de apenas a hipertrofia ser interessante para a estética, né? Para aquelas pessoas que lotam o nosso feed diariamente do Instagram com físicos sarados e tá pago o meu treino e etc. Realmente a hipertrofia é muito mais do que isso. A hipertrofia é relacionada à saúde e entre aqui apenas algumas situações. Temos aqui como prevenção e o tratamento da sarcopenia, algumas patologias como artrite reumatoide, osteoartrite, pode se beneficiar muito, assim como diabetes, hipertensão arterial, doenças pulmonares crônicas, prevenção de osteoporose, o tratamento da obesidade, a musculação associada à atividade aeróbica, sabe-se realmente da sua grande importância, e restabelecimento do estado nutricional em diversas patologias graves, trazendo de volta, inclusive, a autoestima daquele paciente que muitas vezes ficou ali internado durante um grande período, passou por alguma lesão e perdeu muita massa muscular, enfim, realmente aqui nós temos inúmeras possibilidades de aplicação de tudo isso que nós estaremos vendo aqui na nossa palestra de hoje. Mas, claro, óbvio, vamos focar naquilo que vocês realmente querem saber, que é a nutrição relacionada à estética corporal, mas eu deixo aqui, né, essa visão, né, muito maior do que isso, para vocês estarem se aprofundando na leitura de artigos, buscando ali outras palestras com temas específicos relacionando ali nutrição e hipertrofia em situações bem específicas, né? Mas claro que tudo que nós veremos aqui hoje para a estética também se aplica de alguma maneira em todos aqueles outros casos que eu apresentei ali para vocês brevemente. Primeiro de tudo, a hipertrofia não vai acontecer apenas se você utilizar o melhor suplemento ou mais caro suplemento que vende na loja. E sim, primeiro de tudo, você precisa ter um estímulo, e esse estímulo, essa ativação muscular, vai vir por meio do treinamento resistido, né? Então, realmente, aqui nós precisamos de um dano para que, no processo de recuperação, aí entra a nutrição, a gente consiga aqui realmente uma hipertrofia muscular. Então, a base aqui da hipertrofia, primeiro, antes da nutrição, nós precisamos desse dano proveniente aqui do treinamento. Síntese proteica é algo que todo mundo fala para cima e para baixo quando relaciona-se à hipertrofia, realmente com razão. Mas aqui, quebrando alguns mitos aqui com vocês. Primeiro, a síntese de proteínas acontece em todos os nossos órgãos. Agora, o que nós buscamos na hipertrofia é a síntese proteica muscular. Aí eu já faço aquela pergunta para vocês. Se cada proteína é um tijolo na construção da parede, que é o músculo, imaginando aqui esse processo de hipertrofia, será que síntese proteica é a mesma coisa que hipertrofia? Para vocês pensarem um pouquinho, pronto, pensaram? Não necessariamente, porque nós podemos ter um treino muito bem feito, com uma alimentação e suplementação antes e depois desse treinamento totalmente adequada, promovendo ali uma ótima síntese proteica naquele período, principalmente pós-treino, mas
esse indivíduo teve um sono ruim, tem um dia extremamente estressante, enfim, ele tem as outras alimentações ao longo do dia não são adequadas. Então, no total das 24 horas, ele tem mais momentos catabólicos do que momentos anabólicos. Então, realmente aqui nós precisamos vencer essa luta entre anabolismo e catabolismo. Eu até brinco muito, né, em algumas aulas com relação a esse tema, que você ganhar massa muscular é como subir uma escada rolante ao contrário. O que acontece se você parar no meio do caminho para descansar? Você desce, você não fica ali parado, toma fôlego e continua como em uma escada convencional. Então, se você vem numa rotina, bonitinho, 4 semanas impecáveis, parou de treinar uma semana, você já volta um pouquinho para trás. Por isso, realmente é tão difícil o processo de hipertrofia, né? Realmente aqui nós precisamos que esses estímulos e realmente essa vitória entre anabolismo e contra o catabolismo seja algo crônico, não de uma maneira apenas aguda, como acontece muitas vezes no mundo real, né? Como eu tenho muita prática clínica, né? Então, para mim é muito claro isso. Nas academias é óbvio também. Segunda, academia cheia, terça, um pouco ainda, quarta em diante já começa a esvaziar. Ou seja, as pessoas não têm, em sua maioria, uma rotina realmente bem estabelecida. E isso vale também para os meses do ano, isso vale também de uma maneira mais a longo prazo. Mas mesmo em um período micro, né, dentro aqui de uma semana, a gente já consegue ver essa falta de regularidade das pessoas, o que é totalmente necessário quando a gente fala aqui de hipertrofia. E quando recebemos ali nosso paciente no consultório, precisamos saber a sua meta. Eu fiz questão aqui de colocar uma foto de 2 físicos muito bonitos, né, bem trabalhados, que realmente esse objetivo da maior parte das pessoas fosse atingir esse físico, eu diria que não seria tão difícil assim, desde que as pessoas tivessem realmente um estilo de vida adequado para esse objetivo. Mas o que acontece no mundo real? Quem tem um físico desse quer algo acima, já quer dar um passo adiante. Quem está com sobrepeso ou com pouquíssima massa muscular quer um físico desse, mas não quer tomar as atitudes necessárias. Então, resumindo, né, muitas vezes a pessoa que já tem boas atitudes, né, ela busca cada vez um passo adiante, né? Então, sempre é um desafio maior. E ao passo que aquelas que desejam estar ali num resultado bom também, como esse casal no caso, mas não querem tomar as medidas necessárias para isso, né? Então, realmente, esse é o complexo ali, né, do nosso consultório, na nossa prática clínica diária. Claro, no caso, né, que nós estamos falando de físicos que chamariam atenção em qualquer praia, em qualquer academia, enfim, mas nós poderíamos evoluir ainda para modalidades do fisiculturismo, né, que assim como qualquer outro esporte, nós precisamos aqui de um longo tempo, uma dedicação, muitas vezes quase que exclusiva ou exclusiva para o esporte, né? Sempre lembrando, o profissional tem que saber realmente diferenciar o esportista, o esporte profissional, o esportista amador, como por exemplo, né, aqui eu estou falando do fisiculturismo, mas isso vale para qualquer modalidade esportiva. O atleta profissional, em sua maioria, primeiro ele já vai ter uma boa genética, e além da genética, ele já vai ter nascido em um ambiente adequado para esse esporte que ele acabou se tornando profissional. Então, no caso, é muito comum um atleta profissional de natação ter aprendido a nadar quando bebê ou muito cedinho e alguém em casa nadava ou era do esporte, enfim, realmente nós precisamos disso na sua maioria, situações claras, exceções acontecem, mas isso na sua maioria é verdade, porque realmente não vai existir um atleta que começou a treinar com 30 anos e realmente se tornou o melhor do mundo no nível profissional. Tá? É diferente alguém que é um ex-obeso, a pessoa começou a treinar, independente do esporte, com 25 anos e é um atleta amador, compete no fisiculturismo amador, corre maratonas de modo amador, mas realmente para você se tornar o melhor do mundo a nível profissional, você tem que começar na infância, né? No caso da musculação, lá com seus 12, 13, 15 anos no máximo, realmente, para que na casa dos seus 20 anos já esteja ali num nível de competição e que chegue no seu ápice por volta dos 30 anos, em alguns casos consegue se prolongar a carreira ali para seus
40 anos, tá? E, lógico, mínimas exceções chegam um pouco acima disso, né? Mas a gente vai afunilando cada vez mais, e claro que acaba limitando o atleta com relação à sua longevidade, acabam sendo ali, dentro de características fisiológicas, lesões. Né? Imagine alguém que começou a treinar, independente do esporte, muito cedo, quando chega nos seus 40 anos, já acumula ali uma série, né, de pequenas lesões crônicas que, em algum momento, podem, né, estar ali se agravando. A pergunta que não quer calar: é possível ganhar massa muscular, ganhar massa magra e perder gordura ao mesmo tempo? Bom, se é possível, mas aí eu diria situações que realmente são clássicas, né? Primeiro, o indivíduo destreinado. Então, quando aquele paciente chega no consultório no início de um programa de treino, a gente consegue, geralmente, ganho de massa muscular e perda de gordura. Quando o indivíduo teve uma pausa por algum motivo, lesão, viagem, ou alguma situação que ele parou de treinar, nós também observamos esse retorno mais rápido, realmente, onde ele consegue aumentar a massa magra enquanto reduz o seu percentual de gordura. Mas em um planejamento em um nível mais avançado, nós sempre buscamos períodos onde se deseja ganhar massa muscular sem acumular gordura e outros onde deseja se perder gordura sem perder massa muscular. E realmente a equipe profissional, principalmente treinador, em conjunto ali com o nutricionista, estarão ali definindo qual que será a melhor estratégia, independente de ser um atleta de competição ou alguém que deseja ali ganhar mais massa muscular. Né? Isso até do ponto de vista psicológico é interessante que para o indivíduo, afinal de contas, um trabalho de ganho de massa muscular muitas vezes acaba sendo complicado ficar ingerindo uma quantidade de comida acima daquilo que se deseja, da mesma forma que uma fase de redução de gordura corporal, muitas vezes você come menos daquilo que gostaria. Né? Então, ter esse equilíbrio, 8 semanas de ganho de massa, na sequência, 8 semanas de perda de gordura, só para citar um exemplo, isso pode ser um período menor ou maior de tempo. Muito cuidado ao avaliar em consultório ganho de massa muscular apenas com bioimpedância ou apenas com percentual de gordura. O aspecto visual é muito importante. Aqui eu coloco, né, uma foto de uma mulher que é nítido aqui, que ela tem flacidez, ela tem pouca massa muscular. Será que aqui é um caso de apenas... Vamos imaginar que ela não deseja aumentar volume em si, ela deseja ficar toda durinha, toda tonificada. Será que é simplesmente olhar uma bioimpedância? Você tem que ver o físico, né, dessa mulher. Muitas vezes ela está com esse glúteo mais murchinho por falta de carboidrato. Né? Não tem glicogênio, o músculo realmente fica com esse aspecto mais murchinho, né? Ou então ela precisa de um ajuste melhor no seu treino para que ela tenha mais consciência corporal no treinamento de posterior de coxa, de glúteo. É comum em academias, né, as pessoas terem ali um treinamento, quando obviamente não tem uma orientação, né? Treinamento igual para todos os grupos musculares, independente da sua prioridade, independente das suas maiores necessidades, né? Muitas vezes a gente vê uma mulher que tem bastante glúteo, pouco posterior de coxa, e ela treina o mesmo volume de exercícios para glúteo e para posterior de coxa, então dificilmente ela vai tirar essa desproporção, né? Por isso a importância realmente do olhar clínico, né, do treinador, e o nutricionista não ficar colocando literalmente minhoca na cabeça do paciente, onde às vezes na bioimpedância apareceu ali que não ganhou massa muscular, mas o visual está muito melhor, né? Alguns casos como esse eu até evito usar percentual de gordura, eu gosto de usar somatório de dobras, que seja, comparação de dobras cutâneas por dobras cutâneas, porque como as medidas serão pequenas, né, as diferenças serão pequenas, muitas vezes acaba sendo interessante ter outros métodos de avaliação, principalmente aqui no caso imagem. Hoje, com a realidade das consultas online, né, os profissionais vêm tendo essa noção de que o que mais importa é a imagem, não necessariamente medidas na avaliação do seu paciente, algo que, no meu caso, é algo já muito comum, porque eu sempre trabalhei com atletas de fisiculturismo. E o atleta de fisiculturismo não dá para ele ficar indo no seu consultório toda semana, mas toda semana ele manda fotos, e muitas vezes, até na reta final, todos os dias, manda fotos, vídeos da sua atualização. Então, hoje, com as consultas online, no início, eu via os profissionais assustados, meu Deus, e a avaliação física, né, antropométrica, como é que eu faço?
você vai fazer por meio de imagem, né? Do mesmo jeito que um adipômetro e uma bioimpedância têm as suas limitações, as imagens também têm as suas limitações. É importante você buscar o melhor de cada método e buscar o melhor principalmente para o seu paciente. Claro, um planejamento de treino deve estar adequado para aquele objetivo de hipertrofia e a partir do planejamento de treino entra o planejamento nutricional. Então vamos imaginar aqui num nível mais avançado. Vamos pegar aqui uma mulher que tem o treino de membros inferiores com mais intensidade, 2 dias a semana, e outros 2 dias a semana ela tem um treino mais leve de membros superiores. Claro que ela necessita de um aporte calórico maior para o dia de treinos de membros inferiores. Mas e se no dia de superiores o treino for leve, mas ela acrescenta uma atividade aeróbica extra? Então acaba ficando parecido. Então tudo isso vocês vão ter que estar avaliando aqui essa análise do planejamento nutricional em cima do planejamento de treino e nunca o contrário, tá? E esqueçam nessa bobagem aqui que foi criada, não sei porquê, né, de 70% alimentação e 30% treinamento para hipertrofia. O caramba! A frase que eu mais gosto é 100% alimentação, 100% treino e 100% descanso. Aí, ok. Se for para fracionar, tem que ser 33,3% ali para cada um desses fatores. Alimentação, treino e descanso, né? A alimentação perfeita, sem um treinamento adequado, não vai servir de nada, né? Então, como eu disse, nunca o contrário, né? O planejamento de treino ser elaborado a partir da nutrição. Não. Primeiro, ali, o treino. Perfil genético, claro, né? Nós temos aqui várias características genéticas que podem ser favoráveis para ali, principalmente no caso de um atleta, aí entra com relação à propensão a lesões, não apenas no sentido de ganho de massa muscular ou melhora de performance, mas como eu disse lá atrás, o que limita muitos atletas é realmente a incidência de lesões, né? Eu diria que é o grande vilão ali do atleta, principalmente quando ele vai avançando ali na sua idade. Mas, lógico, independente da genética, genética não é destino, né? No sentido de nós podemos ser a nossa melhor versão a cada momento. E o que é incrível, pessoal, né? Nos anos 80, realmente no Brasil, que começou a prática da musculação, né? Com essa visão de realmente esses benefícios para o físico e para a saúde, e também para a mente, claro. E primeiro os homens eram grandes praticantes, as mulheres vieram ali nos anos 90 e hoje, né, tantos anos depois, 30, 40 anos depois, nós conseguimos ver os benefícios disso também no mundo real, não apenas em estudos científicos, de mulheres hoje com 60 anos de idade que parecem, né, que no máximo tem 40, ou homens também, né, com 60 e poucos anos, assim, com formas físicas impressionantes, extremamente saudáveis, né? Então, realmente ali é incrível essa questão de como nós podemos prolongar a nossa juventude. Claro, essa dizer longevidade é algo muito relativo, né? Mas a gente pode garantir que realmente você pode viver melhor quando a musculação faz parte da sua vida, quando você se prepara bem para a sua velhice. E ter sempre uma visão sistêmica, como eu disse aqui na nossa abertura, é o mais importante. Se eu ficasse falando para vocês apenas de creatina, whey e proteína, eu estaria vendo só a ponta do iceberg. Eu tenho que enxergar esse iceberg como um todo. E para conseguirmos ter esse resultado, no caso aqui de hipertrofia, todos os aspectos do nosso corpo devem estar funcionando adequadamente. O pilar que eu considero a base da pirâmide, e hoje é muito negligenciado, acaba sendo aqui o sono. Sem um sono adequado, você vai ter algumas complicações, mas vamos aqui focar no nosso tema de hoje, que vai ter aqui um impacto negativo no ganho de massa muscular, entre várias outras situações também que nós vamos discutindo aqui mais hoje, a hipertrofia. Mas fica aí a dica para vocês estudarem mais com relação ali ao sono, impactos positivos e negativos, dependendo ali do seu manejo, né? Hoje nós vamos falar rapidamente aqui sobre ele. Quando se fala, então, em sono, Rodolfo, vamos então tomar uma melatonina, alguma coisa para melhorar o sono. Tá, tudo bem, existem alguns suplementos realmente que podem ser utilizados, mas não adianta nada você continuar com as atitudes contrárias. Como, por exemplo, não adianta você ter descoberto que existem vários chás que ajudam a melhora da qualidade do sono, desde camomila, camélia sinensis, mulungu,
entre valeriana, entre outros, se você não ajustar ali a base, o que não depende de um suplemento, o que depende só de você, que, por exemplo, manter a regularidade na hora de dormir, buscar realmente dormir naquele mesmo horário para acordar no mesmo horário, fazer uma higiene do sono, questão de barulho, iluminação, celular, que é o grande problema hoje, né, com relação ali ao atrapalhar realmente ali o início do sono, né? A pessoa fica lá pesquisando coisas que não é o momento para estar pesquisando ali bem na hora que está dormindo. E meditação, trabalhar esse lado de espiritualidade, realmente em alguns momentos chaves, né? Mas acho que a principal questão seria você desconectar realmente da tecnologia no momento ali antes de dormir. Então, se você estiver assistindo essa aula na cama, bem no horário de dormir, tá errado. Desliga, amanhã você assiste em um horário mais oportuno, né? Atividade física à noite, bem tarde, após as 20 horas, não é algo realmente indicado, mas é uma realidade para muitas pessoas que não conseguem ir em outro horário. Realmente, o ideal seria se organizar para que chegasse em casa, buscasse atividades o mais relaxantes possíveis, por exemplo, depois do treino, nem pensar em pegar em celular, já buscar um ambiente agradável em casa para ir otimizando ali o seu relaxamento para conseguir pegar no sono. E claro, muito cuidado com pré-treinos, né, no período noturno, principalmente ali se você treina em um horário que compreenda até 6 horas antes de você dormir. É muito comum chegar no consultório com um paciente que reclama do sono e quando eu vou ver, está lá tomando 300 miligramas de cafeína às 7 horas da noite, mas claro que vai ter realmente dificuldade com o sono. Atenção também hoje, mais do que nunca, né, a realidade com relação ao uso de esteroides vem crescendo, inclusive com prescrições médicas, né? Então, aqui é algo também para estar analisando se realmente essa insônia não é um efeito colateral comum devido ao uso ali de alguns esteroides, né? Então, realmente, assim, essa interação, não apenas nutricionista-treinador, mas nutricionista, treinador e médico, também é importante para avaliar todas essas questões. E sempre buscar aqui respeitar esse eixo, né, entre cortisol e melatonina. Muito fala-se muito mal do cortisol, mas a questão é que nós o manejamos mal, mas ele tem o seu papel fundamental dentro do nosso organismo. O problema é quando ele está com uma disrupção, né? E uma maneira clássica de fazer essa disrupção é com uma noite de sono aqui precária, né? Então, quanto mais próximo aqui das 9 horas da noite nós fomos dormir e mais próximo aqui das 6 horas da manhã nós acordarmos, melhor vai ficar esse nosso relógio biológico. Algumas dicas práticas que eu acho que valem a pena que eu passar rapidamente para vocês, a aromaterapia, né, lavanda principalmente, né, óleos essenciais, até uma dica, desde que não coloque do seu lado, claro, no quarto, deixe bem afastado, incenso, né, que muita gente fala de óleos essenciais como se todo mundo tivesse condições para comprar, não é tão barato assim, sendo que um incenso é baratinho e realmente ele pode auxiliar, mas cuidado, claro, ficar inalando a fumaça do incenso, né, isso teria que ser feito de uma maneira mais afastada. Melhor óleo essencial? Considero melhor, mas estou dizendo em uma situação que não tenha acesso realmente à questão financeira. Aí entra a questão da nutrição esportiva, onde muitas vezes um pós-treino, a gente fala muito de whey protein isolado, hidrolisado, etc. Mas quando a pessoa não tem condição financeira, vamos de leite. O leite desnatado faz muito bem esse papel também, né? Então, cada caso é um caso, né? Daí já posso estender esse papel, é só essa frase, já posso ir mais longe ainda, mas e para aquelas pessoas que têm ali uma reação alergênica, né, à proteína do leite, uma intolerância à lactose, aí o negócio começa, né, a ficar gigantesco, que é o tema de uma outra palestra, né? Mas só comentei essa questão para vocês sempre terem uma visão, né, mais ampla também quando a gente fala de esporte. Muitas vezes o atleta, no início da carreira, ele é um atleta muitas vezes carente, que não tem grandes condições. Quando fala de massa muscular, a gente já pensa em fisiculturismo, mas todos os esportes, o atleta precisa ter um suporte de massa muscular. Eu cansei de fazer planejamentos alimentares para jogadores de futebol entrando ali, chegando próximo, né, da fase de se profissionalizar, necessitavam ganhar massa muscular. Então, são várias populações que nós podemos estar aqui atuando com esse mesmo objetivo. Indução ao sono, então aqui só um artigo para vocês aí baterem foto e buscar ali depois quem se interessar em estar ali se aprofundando. Algo muito comum que eu vejo em fórmulas para induzir a melhora da qualidade de sono contém magnésio. Realmente, a suplementação de magnésio tem um efeito indutor ao sono, mas
antes de suplementar com magnésio, você precisa avaliar se o seu paciente tem deficiência, se ele ingere pelo menos de 80% da ingestão recomendada desse mineral. Agora, se ele tem uma ingestão adequada de magnésio, se você coletou exames laboratoriais e não viu nenhum tipo de insuficiência, você não vai colocar magnésio na sua fórmula antes de dormir. Mas a deficiência de magnésio, como vocês veem nesse gráfico, população norte-americana, mas a gente pode ter uma ótima ideia, realmente é algo comum, né? Assim, considerando também que magnésio é perdido pelo suor, assim como o zinco, então não é tão difícil assim o esportista apresentar baixos níveis de magnésio. Como vocês sabem, também tem uma relação direta com a produção de testosterona, né? Então, é importante, antes de pensar em suplementação, avaliar também aqui as condições de consumo de alimentos fonte também de magnésio para o seu paciente. O que eu tenho visto nos últimos tempos é o nutricionista dominando assuntos muito elaborados até, né, envolvendo ali tópicos, né, até que relativamente recentes dentro aqui do estudo da nutrição, mas tem esquecido de estudar alimentos-fonte de micronutrientes, né? Então, realmente, antes de pensar em estudar algo mais profundo, que tal resgatar a base também, de estar entendendo ali cada tipo de fruta, legume, verdura, etc., que podem estar proporcionando ali quais tipos, né, de micronutrientes. Então, fica essa dica para vocês. Temos aqui que considerar também os aspectos relacionados à ansiedade, né? Hoje, pode dizer que é um dos né, males do século, né? Realmente todos nós estamos passando assim, por momentos, independente da pandemia, momentos em geral que trazem muita ansiedade, claro, devido à velocidade com que as coisas acontecem, né? Se vocês observarem o que é notícia hoje, daqui 5 dias ninguém nem mais lembra de tão tamanho ou volume realmente de informações que nós somos bombardeados o tempo todo. Falando das questões profissionais, né, o estudante, o recém-formado, ele é bombardeado com a necessidade de ter sucesso o mais rápido possível, né, pelas redes sociais. Então, tudo isso gera uma forte ansiedade que pode estar atrapalhando o sono, que vai, no tema da nossa aula de hoje, atrapalhar aqui o processo de hipertrofia. Muito cuidado com álcool, né? Muitas pessoas defendem o consumo de álcool para relaxamento, para pegar no sono, mas a qualidade do sono não será adequada com o consumo de álcool previamente ali ao sono. Então, cuidado se você tem aqui esse hábito. Níveis adequados de vitamina D são fundamentais para várias situações, entre elas para se ter um sono adequado. Então, sempre fundamental ali a interpretação dos exames laboratoriais de vitamina D para considerar uma suplementação ou não, né? Muita atenção, claro, à questão sazonal no inverno, a chance de ter ali uma insuficiência é muito maior. Então, aqui só para vocês terem uma ideia da ampla gama ali de situações que a vitamina D pode estar relacionada quando tem a sua insuficiência. E uma delas, que é fundamental, pensando no processo de hipertrofia, é com relação à imunidade. Rodolfo, como assim? O que imunidade tem a ver com hipertrofia? Poxa, óbvio, se o seu sistema imune tem oscilações, se você, o indivíduo, passa a perder treinamento devido ao sistema imune debilitado por resfriados frequentes e outras situações, ele não vai ter aquilo lá dos primeiros slides, não vai ter regularidade com relação àquele processo de síntese e degradação, né? Síntese ser sempre maior do que a degradação que vai gerar hipertrofia. Então, nós precisamos de uma imunidade adequada e falando aqui do mundo real, o que acontece? As pessoas têm comido pouco carboidrato, com medo de ganhar gordura, e com isso acabam debilitando um pouco mais o seu sistema imunológico, né? Então, muita atenção com relação à ingestão de carboidrato e a nutrição, já a gente fala um pouco mais sobre isso, e a interação correta também entre a nutrição e o exercício. O exercício demais é tão prejudicial quanto o exercício de menos. Quando a gente fala também nesse excesso, nós não podemos pensar apenas no exercício feito na academia, por exemplo, mas muitas vezes o indivíduo tem um treino de 1 hora, mas um dia extremamente desgastante do ponto de vista emocional, isso pode debilitar aqui o seu sistema imune. Então, claro, no suporte nutricional com nutrientes específicos acima de tudo, temos ali a fitoterapia que pode auxiliar indivíduos que têm uma imunidade mais frágil, lactoferrina, um suplemento bem interessante, elementos com propriedades imunomoduladoras, sono adequado, enfim, só para vocês terem
essa visão, de novo, sistêmica, uma visão global com relação à hipertrofia. Assim como ter um sistema imune adequado é importante, nós precisamos também evitar lesões. Claro, planejamento adequado de treinamento, aí envolve aquecimento, etc. Mas nós também temos suplementações que podem ser utilizadas. Agora, isso aqui, particularmente, eu utilizo com atletas que realmente têm uma demanda de treino muito alta, ou indivíduos que já têm ali, já têm alguns anos de carreira, né, já estão ali no seu fim de carreira, e tem que ter um cuidado muito maior com aquela, né, com a sua saúde articular já um pouco frágil depois de tantos anos ali de prática esportiva intensa, né? Aí desde Boswellia serrata, glucosamina, condroitina, metilsulfonilmetano, curcumina, associada com piperine, colágeno tipo 2. Então, só para vocês terem realmente essa visão, de novo, mais global, né? Eu não poderia vir aqui falar apenas de proteína e creatina para vocês. A microbiota tem que estar saudável. E qual que é o grande problema? Dieta com muita proteína, pouco carboidrato, pouca fibra, disbiose. Disbiose vai atrapalhar o quê? A absorção de nutrientes. Eixo intestino-cérebro, vai gerar mais ansiedade. Gerando mais ansiedade, vai atrapalhar o sono. Enfim, a base aqui também, assim como o sono, é a saúde intestinal, né? Tanto no processo de hipertrofia, tanto com relação ali à nossa saúde como um todo, inclusive a saúde mental. E pensar, pessoal, a hipertrofia é um processo secundário, né? Então, tanto que é verdade que qualquer momento que você para os seus treinamentos, para de focar na hipertrofia, por mais músculo que você seja, você inicia um processo, né, catabólico, né? Então, realmente, para você ganhar massa muscular, o seu corpo tem que estar funcionando perfeitamente. Não tem como também nós falarmos aqui de hipertrofia sem falar da importância aqui das proteínas nesse processo. Claro, nós precisamos de um metabolismo proteico adequado, isso envolve a ingestão até a excreção, aí passando por fígado, precisa de um fígado saudável. E, pessoal, queria até puxar aqui um pouquinho o assunto com relação a essa ingestão. Como que as pessoas comem hoje, né? Comem ou no WhatsApp, ou comem vendo televisão, comem com pressa, ou seja, não programam, não organizam o seu sistema digestivo para receber aquele alimento. Né? O que é o correto? Né? Realmente você sentar com calma, estar desconectado de todo o ambiente externo, ter uma conexão com o alimento, um prato muito bonito quando possível. Às vezes a pessoa realmente não tem essa facilidade no seu dia a dia devido a N fatores, mas quanto mais conseguir se organizar na beleza, no sabor, no cheiro da comida, você vai começar a salivar que aquilo faz parte do início do seu processo digestivo, vai trabalhar todo o seu processo hormonal para receber aquele alimento, ter a liberação das enzimas adequadas, para aí sim você já ter o melhor aproveitamento possível. Aí vai desde a mastigação correta, etc. Para vocês verem, as pessoas estão fazendo tudo errado. É desde o sono, é a forma com que come, está tudo errado. E a pessoa quer ganhar massa muscular tomando um suplemento, não vai conseguir, né? Realmente aqui, porque todo o processo, todo o mecanismo, ele tem que ser respeitado, não apenas pensarmos aqui lá na cerejinha do bolo, né? A ingestão de proteínas hoje é muito bem documentada, que podemos aqui pensar por refeição entre 0,25 até 0,40 gramas por quilo por refeição. Aqui uma média, né, já muito bem estabelecida, 2 gramas por quilo de peso, 2,2, muitas vezes no consultório, né? Lógico, você não vai ficar tirando 10 gramas daqui, 10 gramas ali para bater esses 2 gramas. Seja flexível, né? Uma coisa é ser flexível de 2 até 5, agora de 2 até 2,4, isso eu não vejo problema algum. E respeitando esse fracionamento. Porque como eu separei aqui para vocês, falando de proteínas, o que nós precisamos? Alguns tópicos. Primeiro, ingestão total, respeitando aquelas quantidades. Depois, consumo energético. Não adianta você estar ingerindo aqui a quantidade adequada de proteína se está faltando carboidrato aqui na sua alimentação. Então, precisa de carboidrato, assim como precisa de proteínas. Os alimentos fontes de proteína devem ter uma quantidade adequada de leucina. Falando de alimentos de origem animal, todos terão. E falando de alimentos de origem vegetal, é importante fazer ali combinações entre os aminoácidos limitantes, mas hoje, né, isso acaba já sendo muito mais bem esclarecido para a população, né, que realmente ali a principal fonte proteica em um paciente vegano acabam sendo
as leguminosas, então variar os tipos de feijões, grão de bico, lentilha, ervilha, né? E cuidado com alguns mitos, né? Como, por exemplo, eu vejo, né, cogumelo, fonte de proteínas, né? Não chega a ser um alimento fonte. Então, bastante atenção com relação à qualidade, quantidade e distribuição de proteínas. Não adianta aqui pensar em protein timing apenas de antes do treino e depois do treino, mas temos que pensar em todas as horas aqui do nosso dia. Agora, como eu disse, de nada adianta ter uma ingestão de proteínas adequada se os outros nutrientes também não estão adequados. Então, vou falar para vocês aqui algo de prática clínica. Ciência, recomendo aqui a leitura desse artigo, que na verdade é quase um livro de tão completo que ele é, realmente posicionamento da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva a respeito aqui de nutrientes e suplementos, né, na nutrição esportiva. Mas, por mais que você leia todos os artigos publicados, essa necessidade de avaliar o seu paciente como único, ela sempre vai ter que estar em primeiro lugar. Então, essa prática clínica, unindo N igual a 1, que eu quero falar para vocês a respeito de carboidratos. Na minha prática, eu considero fundamental ter uma base com relação a proteínas, uma base com relação a lipídios e, claro, vitaminas, sais minerais, nós precisamos atingir todas as recomendações. Agora, carboidrato, eu já gosto de trabalhar com o paciente de uma maneira mais exclusiva e não apenas colocar 6 gramas de carboidrato por quilo de peso. Como que eu faço? Conforme o paciente vai relatando o seu recordatório, já vou elaborando a proposta alimentar, fazendo ajustes necessários. Esses ajustes, muitas vezes, estão relacionados não apenas à quantidade, mas à distribuição. Então, eu gosto muito, falando aqui de um treinamento intenso, trabalhar as 2 refeições antes do treinamento com um pouco mais de carboidrato, pensando que essas refeições são ali as principais, né? Pensando de 4 a 6 horas para a síntese de glicogênio. Mas o mais importante ainda do que essa dica que eu dei para vocês é pensar que a refeição pré-treino ela começa já na refeição pós-treino. Ou seja, é cíclico, né? Se você tem ali uma dieta muito bem elaborada, o indivíduo que treina 4 horas da tarde acabou o treino às 5 horas, a partir das 5 horas ele começa a recuperação para o treino do dia seguinte. Então, realmente não adianta também pensar em colocar carboidrato apenas nessas refeições eles prévias ao treinamento, tá? E conforme vai investigando a alimentação daquele paciente, que resultado que ele está tendo com aquilo que ele vem fazendo, independente de ser primeira consulta ou segunda consulta. E a partir disso, vamos ajustando. Índice glicêmico, pré-treino, pós-treino, importa ou não importa? Depende, assim como tudo, depende, claro, da microbiota desse indivíduo. Nós temos aqui diferentes respostas com relação à glicemia, dependendo aqui de diferentes qualidades de microbiota, assim como sensibilidades insulínicas diferentes. Então, é importante também avaliar o seu paciente e não ficar apenas naquela de pós-treino, alto índice glicêmico, pré-treino baixo, etc., né? Analisa o seu paciente com essas características individuais. O melhor horário para treinar? Claro, não dentro da nosso ciclo circadiano, a gente poderia dizer, né, que teríamos alguns horários específicos, mas dentro da nossa vida moderna é aquele horário que a gente consegue ir muitas vezes. Então, minha sugestão é sempre deixar uma base de horário de treino e aí a nutrição fica bem encaixadinha dentro dessa rotina de treino naquele mesmo horário. Treino em jejum, para hipertrofia, não vejo assim grandes problemas, desde que na noite anterior se faça uma alimentação que forneça um carboidrato necessário para o treino da manhã do dia seguinte, né? Pensando aqui que durante o sono o glicogênio muscular é preservado, utiliza-se o glicogênio hepático para a manutenção da glicemia, então é possível sim, considerando um treino ali geralmente de 1 hora de duração, falando ali de musculação, né? Então, é uma possibilidade que pode ser utilizada, mas nunca colocar o jejum como algo que vai ser superior, né, no caso, né? Como muita gente acaba tendo essa visão. Lipídios, eu particularmente gosto de trabalhar de 20% a 30% de gestão calórica proveniente de lipídios, mas claro, existem outras metodologias, né, dieta cetogênica, etc., que particularmente eu não gosto, né, de trabalhar com esse tipo de estratégia pensando em longevidade, né, de duração, adesão, então realmente eu gosto de trabalhar sempre nessa linha de 20% a 30%, tá? Vitaminas e sais minerais, como eu disse, muitas vezes são desconhecidas, pasmem vocês, pelos próprios nutricionistas e nutrólogos, né? Então, realmente aqui nós precisamos ter esse conhecimento de vitaminas, minerais, alimentos fontes, e quando não for possível, por meio da alimentação, suplementamos. É o que eu tenho visto, a suplementação tem vindo antes
da análise aqui, como eu coloquei. Suplemente apenas quando a ingestão diária for menor do que 80% das recomendações. Toma um multivitamínico que está tudo ok. Não é bem assim, né? Quando nós falamos principalmente legumes, verduras, frutas, cereais integrais, falamos também ali de fitoquímicos, né, bioflavonoides, substâncias realmente que são muito além do que nós teríamos em um multivitamínico, tá? Eu acho interessante verificar a especificidade de alguma vitamina ou mineral que necessita ser suplementada e aí sim fazê-la de maneira isolada. Algumas características, só para aguçar aqui o conhecimento de vocês, algumas medicações, interações droga-nutrientes necessitam de um cuidado maior com algumas vitaminas e alguns sais minerais. Aqui no caso, contraceptivo oral acaba sendo aqui algo clássico, né, com várias vitaminas e minerais que são relacionadas diretamente aqui a performance, a hipertrofia, né? Desde zinco, magnésio, selênio, complexo B, né? Então, ter muita atenção com relação a isso. Já comentei com vocês, né? Perda de zinco e magnésio pelo suor, outro fator também. E aqui vem aquela grande questão de legumes, verduras, frutas, né? Mais variadas possíveis, da melhor qualidade, para realmente ter também uma ação antioxidante, né? Proveniente aqui dessa alimentação. Então, até eu recomendo sempre para o meu paciente, quando vai fazer uma refeição mais livre, né? Uma refeição de baixa qualidade, vai comer um hambúrguer de baixa qualidade. Que antes de comer esse hambúrguer, ou que seja em conjunto, como uma salada também, né? Para você ter, em conjunto com algumas substâncias ali mais nocivas, ela comendo um hambúrguer frito, que tenha também uma proteção em paralelo antioxidante. Não seja 8 e 80, né? 8 ou 80. E lembrando também, se for suplementar antioxidantes, que não faça isso, né, no momento anterior ou posterior ao treinamento, né, que algumas sugestões, né, de dosagens muito utilizadas na nutrição esportiva, mas pensar que muitas vezes o paciente é aquele indivíduo que treina 4 vezes por semana musculação, não tem um estresse oxidativo assim tão exacerbado ao ponto de estar tendo a necessidade de trabalhar aqui com esses suplementos, né? Algumas situações mais assim dentro do esporte mais intensas, com mais volume e ou intensidade, aí sim realmente eu vejo algo interessante estar utilizando aqui essa suplementação, mas lembrando sempre em horários que não sejam exatamente direcionados ali ao treinamento. Lógico, isso aqui é o tema, não é de nenhuma aula, mas é dentro de um módulo de uma pós-graduação, mas alguns exames laboratoriais podem ajudar e muito. Por exemplo, tentar manter uma ureia entre 40 e 50, claro, gestão de carboidratos também aqui acaba sendo fundamental para que essa ureia esteja adequada, porque muitas vezes essa ureia fica muito alta por perda de massa muscular e não por uma ingestão excessiva de proteínas. Triglicerídeos entre 70 e 90. Tá com um triglicerídeo de 40, uma ureia de 70, tá perdendo massa muscular. Corrigir tudo isso. Muita atenção com vitamina B12, ácido fólico, ferritina, né? Sempre avaliando aqui por meio de hemograma, vitamina D, né? Perfil lipídico, aqui a colesterol e frações. A gente usa muito também, relacionado aqui a treinamento, os níveis de CPK, né? O que é comum é um indivíduo que treina forte, principalmente homem, que a mulher tem um aumento um pouco mais ameno dos níveis de CPK, né? Ter uma CPK mais elevada, mas isso também aqui é algo individual, tá? Mas é um exame muito utilizado ali dentro do esporte, no sentido de pode ter até essa visão, né? Nossa, o indivíduo treina forte, né? Mais forte ou não, mas não é uma regra, tá? Algumas pessoas, assim como todas as características, têm ali mais facilidade ou não com relação a aumentar esses níveis, né? Independente da intensidade de treino. E aqui a cerejinha do bolo, suplementação alimentar, mas antes de pensar no suplemento, nós temos que ter uma ideia de treino. Porque, por exemplo, aqui um treino de hipertrofia, vamos pensar aqui em algo clássico, né? Aqui, uma média de 3 séries com 12 repetições, cada repetição 3 segundos de execução. Então, aqui a gente está falando de algo como 36 segundos aqui em cada série. Se a gente for pensar em beta-alanina é efetiva a partir de 60 segundos de esforço contínuo, necessidade de um efeito tamponante. Então, será que a beta-alanina é interessante em um treino de musculação? Pode ser, no caso de treinos com bisets, trisets, tem treinos com mínimo de descanso entre as séries, né? Mas a gente pode ver que, considerando o treino de hipertrofia, principalmente o de força, um suplemento que encaixa perfeito aqui é a creatina, né? Principalmente quando a gente fala aqui no treino de força, que dá um intervalo entre as séries até um pouquinho maior, né? Então é importante entender um pouquinho aqui da metodologia do treinamento para fazer a melhor suplementação. Vendo aqui a ponta do iceberg, nós temos poucos suplementos que podem ser aqui considerados interessantes com relação à hipertrofia.
Tem aqui o HM-beta, que inclusive é bem polêmica essa posição dele aqui, né, como classe categoria 1, creatina, que é indiscutível. Aminoácidos essenciais podem muito bem fazer parte aqui de uma prescrição, a própria proteína, mas claro, tanto aminoácidos essenciais quanto a proteína devem estar calculadas dentro aqui da quantidade total de proteínas. Aqui, com relação à performance, cafeína, pode ser muito bem utilizada? Pode, mas isso vai depender também da metabolização individual, né, do indivíduo que realmente metaboliza de maneira mais rápida a cafeína, pode se beneficiar, mas também não ver isso como algo, não regra, prescrever para todo mundo cafeína como um pré-treino. A leitura desse artigo aqui eu acho interessante, né, que faz aqui uma avaliação dos suplementos, né, disponíveis com alguma comprovação ou não, relacionando aqui a esporte, performance, né? Aí eu chamo até a atenção de vocês aqui, de novo, com relação à visão sistêmica. Aqui, por exemplo, glutamina, né? Nós sabemos que para recuperação, usar glutamina pós-treino, performance, então nem se fala, não tem nenhuma relação. Mas leaky gut, né, intestino gotejante, é algo muito comum em atletas devido à intensidade muito grande de treino. Então, realmente, a glutamina é um dos pilares do tratamento de um leaky gut. Então, indiretamente, ela pode ser utilizada dentro de uma prescrição. Então, de novo, não ver apenas ali a ponta do iceberg, ver o indivíduo como um todo, né? Nós podemos aqui ter uma visão muito maior do que apenas pré-treino, pós-treino e intratreino, né? Suplementos proteicos, hoje nós temos várias possibilidades envolvendo várias situações, desde alergias, intolerâncias ou preferências, realmente, custos, né? A questão é ver a necessidade dentro do planejamento alimentar. Se existe alguma refeição onde não está se atingindo a quantidade adequada de proteínas, você pode suplementar. Não é uma necessidade suplementar logo após o treino, mas é importante fazer uma refeição adequada após o treino. Agora, vamos imaginar a situação: o indivíduo acabou de treinar, vai pegar um ônibus ou um metrô, ou vai demorar para chegar até a casa dele. Então, realmente, ele poderia fazer a suplementação logo após o treino e depois estar ali fazendo sua refeição 1h30, depois que seja. Falando de esporte de alto nível, é muito comum a anorexia pós-esforço, fica muito difícil a alimentação logo após o treino. Então, a suplementação encaixa muito bem também nessas situações. Quando falamos aqui em proteínas vegetais, é importante aqui sempre ter uma ideia da combinação dessas proteínas, mas isso hoje a indústria está bem avançada, temos proteínas vegetais fantásticas. Lembrando vocês que não necessariamente precisamos colocar carboidrato logo após o treinamento pensando em estimular a síntese proteica, mas se o objetivo é recuperação, síntese de glicogênio mais rápida, isso vale para vamos imaginar um jogador de vôlei, tem 2 treinos por dia, ele está em um processo de hipertrofia, então ele precisa realmente, primeiro, atingir o valor calórico, ter um valor calórico maior do que uma ingestão calórica maior que o gasto, que é difícil, falando de tantos treinos assim no dia, e ele precisa de recuperação rápida, pensando na sequência de treinos. O paciente treina dia sim, dia não. Aí, lógico, você não tem essa necessidade de tentar ali acelerar o máximo possível a recuperação muscular, a síntese de glicogênio. Aminoácidos, como eu comentei para vocês, né, o aminoácido essencial acaba tendo aqui um estímulo à síntese proteica superior ao BCA, né, o BCA, pensando em hipertrofia, realmente ele já tem ficado para trás, é basicamente chover no molhado, né, porque se você tem uma ingestão de proteínas adequada, distribuída ao longo do dia, não vai ser ali a suplementação com BCAs que vai trazer algum benefício relacionado à hipertrofia. Mas temos aqui várias outras aplicabilidades do BCA, principalmente na nutrição clínica, né, alguns profissionais gostam, falando de atletas de endurance, de alto nível, de trabalhar também com BCAAs, isso aqui é uma questão individual, mas realmente, particularmente, eu gosto, falando de atletas de endurance, não é o tema da nossa aula de hoje, e também tenho colegas que trabalham com atletas de altíssimo nível de endurance, que gostam de utilizar BCAAs pensando em recuperação, mas é outro tema, outro assunto. Falando de hipertrofia, eu considero desnecessário, né? Considerando tudo que nós temos de publicações até o presente momento e analisando também a maneira bioquímica em si do processo. Isso também é muito importante. Falando de creatina, sugiro a leitura aqui desse posicionamento sobre creatina, que realmente é um suplemento padrão ouro, pensando em hipertrofia muscular, desde que seja utilizado de maneira crônica e não apenas nos dias de treino. Acho que esse é o grande ponto que as pessoas falham com relação ao uso de creatina.
quebrar de uma vez por todas aquele mito de retenção hídrica, né? O indivíduo estando bem hidratado, uma dieta adequada, a retenção proporcionada pela creatina vai ser intracelular, exatamente aquilo que vai ser benéfico e não nada maléfico, como tem gente que ainda acredita. Um suplemento para vocês estarem atentos é a citrulina, muito relacionada hoje ao aumento dos níveis de óxido nítrico, mas já tem apresentado ali algumas evidências de melhora da performance, além da questão do estímulo de óxido nítrico. Então, atenção com relação aqui à suplementação de citrulina, pensando em melhora de performance e, lógico, melhor performance, melhor intensidade de treino, que vai gerar mais hipertrofia. Também para vocês terem atenção com suplementos que podem otimizar foco e concentração. Vamos imaginar que não metaboliza bem cafeína, pode se beneficiar com alguns fitoterápicos ou com alguns potencializadores colinérgicos para melhorar o seu foco, a sua concentração. E todo dia a proposta alimentar deve ser a mesma? Foi o que eu comentei lá atrás, porque nós precisamos ter a partir do planejamento de treino, elaborar o planejamento nutricional de acordo com o gasto de energia do treino daquele dia. Muitas vezes o nutricionista tem que elaborar 3 programas alimentares, um para um treino mais intenso, um para um treino mais moderado, um para um dia de descanso. É claro, ele parte de uma base nutricional e a partir dessa base ele vai montando rapidamente ali os demais cardápios. Vamos imaginar assim num mundo tranquilo, onde o paciente não tem tolerância, alergias, tem uma rotina realmente. Vocês podem observar que não é nada tão difícil assim elaborar um programa alimentar para uma hipertrofia. Uma mulher de 65 quilos, treina às 14 horas, acorda às 8h30, dorme meia-noite. Aqui, pãozinho integral, queijo cottage, ovinho, mamãozinho, né, com chia, fácil, fácil. Aqui o almoço, arroz com arroz e feijão, né? Aqui no caso um franguinho grelhado, vegetais, tá bem pobrinha aqui esse exemplo aqui de salada. Vamos imaginar essa salada muito mais colorida, muito mais elaborada. Aqui a questão do arroz ser branco ou integral, eu sempre prefiro arroz integral, questão de lignanas, fibras, mas se a paciente não tolera, falando de prática clínica, tá pessoal? O paciente não tolera, aumenta mais a ingestão de fibras por meio da salada, a gente sabe da dificuldade de alguém manter constância na sua ingestão de fibras por meio de vegetais, todos os dias, 2 refeições repletas de legumes e verduras, não é algo comum, tá? Então, realmente, isso é um dos pilares a serem mais trabalhados dentro de um programa alimentar do nutricionista, independente ali do objetivo do seu paciente. Aqui no caso, a bananinha, farelo de aveia, canela em pó, o whey, né? Coloquei aqui o whey já pensando aqui para mostrar um exemplo de complementar a proteína de uma refeição. Aqui no caso, estamos falando já do jantar, né? Muito parecido aqui com o almoço, variando aqui nos alimentos em si, só para citar exemplos para vocês, tá? Antes de dormir, aqui um iogurtinho, colocou whey, hoje tem iogurtes que já vêm enriquecidos com proteínas, enfim, o que eu quero chegar é nesse pontinho aqui, onde aquela alimentação que vocês viram, uma alimentação, realmente, tem bastante comida aqui, né? Aqui a gente está falando 2 colheres de servir de arroz, tal, né? Frutas, tal, mas já tem bastante comida. E olha só, em gramas de carboidrato por quilo, 3 gramas. Então, digo isso porque para vocês não confundirem aquela nutrição esportiva pensando em performance para um jogador de futebol, um atleta de vôlei, onde ali, o atleta de endurance, onde ali a gente bate de 6, 8, às vezes 10 gramas de carboidrato por quilo de peso, aí fica aquela montanha de comida, né? Então, com essa paciente aqui, o que eu gostaria de fazer em uma próxima consulta? Aqui no caso, vamos imaginar que é uma consulta real, né? Mas o que eu montei aqui só para a nossa aula de hoje. Aqui no caso, vamos imaginar aqui, ela está ganhando massa muscular, apresentou um triglicerídeo de 50, aí você vai aumentando esse carboidrato, mantém a proteína e vai aumentando o carboidrato para 4 gramas e vai observando ali, triglicerídeo está em 90, ganho de massa muscular está acontecendo, ureia está em 45, tudo encaixadinho, não tem por que você chegar em 5, 6 gramas de carboidrato, você achou o ponto, mas não adianta você achar o ponto de maneira matemática e a paciente não colocar em prática, não conseguir colocar em prática. Então tem que ser algo gradativo. Então, de propósito, eu elaborei um cardápio que fica confortável para a paciente fazer, mas para vocês verem aqui que não é tantos gramas de carboidrato por quilo de peso, não. Que na realidade, no consultório, as mulheres de primeira consulta chegam lá consumindo 2 gramas de carboidrato por quilo de peso de segunda a sexta, e sábado e domingo come 6, 8, né? Então, realmente, esse desequilíbrio que tem que ser trabalhado pelo profissional. Fica aqui um presentinho para vocês, né? Uma revista mensal, né, que eu e meus alunos nós produzimos. Só colocar aqui o QR Code, celular, vocês acabam conectando, é gratuita a assinatura, tá? Então, realmente é um presente aqui para vocês
todos os meses terem uma atualização com relação à nutrição esportiva e nutrição clínica. Afinal de contas, nutrição é uma só, né? Dentro de um consultório, temos que compreender de nutrição esportiva, nutrição clínica, nutrição comportamental, nutrição vegetariana, nutrição materno-infantil, para realmente ser nutricionista da família e não apenas ser limitado em uma área específica. Espero que essa aula tenha sido útil para vocês e aproveitem esse evento maravilhoso. Um grande abraço, pessoal!